Professor Renato, o professor Renato estava na frente, mas antes do professor Renato fazer a pergunta, eu queria dizer que está com nós o jornalista, está também na bancada de entrevistadores com a gente, o jornalista Fernando Conceição, que é professor da Universidade Federal da Bahia e que veio a São Paulo especialmente para o nosso programa. Muito obrigado. Professor Renato. Milton, nós temos participado em vários debates sobre globalização. E o tema é um tema que você sabe que é polêmico, não é verdade? E vou deixar de lado a questão do Brasil, porque eu acho que tem questões que poderiam ser mais discutidas. Depois, se eu tiver a oportunidade, eu volto. O tema da globalização, ele se faz em vários níveis. No nível econômico, no nível tecnológico, você escreveu bastante sobre a problemática da técnica, no nível cultural. Agora, tem um nível que é um gargalo, que é um nível polêmico, e a discussão já começou com ele, que é o nível da política. Porque a política pressupõe o Estado-nação como referente. Ao passo que a economia, a cultura, a tecnologia podem escapar um pouco desses marcos. Queria perguntar para você, como é que você vê a questão da política hoje num mundo que é globalizado e nos quais o Estado-nação, não que ele desaparece, mas ele já não possui a mesma força que possuía anteriormente? Ora, a primeira coisa, talvez, a dizer, em resposta à sua pergunta, é que nota-se em toda parte uma degradação dos costumes políticos, das práticas políticas, em certos países mais do que em outros, mas em toda parte é uma degradação da política, a partir do fato de que, para a realização da globalização, foi preciso inventar a democracia de mercado, né? Que ela é uma negação da política, na medida em que a política supõe uma universalidade de objetivos, a política é sempre totalizante, enquanto que a democracia de mercado, que a substitui hoje, no mundo quase todo, é evidente que os restos do passado, da democracia passada, quanto maiores os restos dessa democracia, tanto maior a resistência à realização prática da democracia de mercado. Essa democracia de mercado, ela acaba por perturbar e mesmo anular o exercício da política. Milton, não quero monopolizar a palavra, mas vou engatar com uma pergunta que se segue. Você acha que a globalização só tem os elementos perversos, e eu conheço os elementos perversos, ou você acha possível, em termos de política, imaginarmos uma sociedade civil mundial? Ou você acha isso impossível de se imaginar? Posso engatar uma pergunta também nessa, dos aspectos perversos? Eu gostaria de perguntar ao Milton se o termo globalização, de fato, não é o que a gente chamaria uma dispersão de foco. Será que o velho termo imperialismo não poderia substituir o termo globalização? Se não, por que razões? Eu não faria. Eu estou consciente de que o termo globalização ele resulta exatamente da necessidade do sistema, na sua situação atual, de impor uma fórmula ideológica, né? Inclusive, há quem diga que foram os japoneses que inventaram essa expressão, não importa quem inventou, é uma expressão que é baseada num velho ideal da humanidade, da comunhão universal, mas que é feita exatamente para eliminar, reduzir a possibilidade dessa comunhão. E acabar com a política. Mas o que eu creio, eu imagino que essa questão vai aparecer daqui a pouco, é que o grande problema nosso não é tanto com os nomes, mas com a análise das situações. Quer dizer, eu creio que se nós conseguimos elaborar uma análise correta, tanto quanto possível, a partir de cada um dos nossos campos, dessa situação de globalização, a palavra não mete medo. A globalização é o estágio supremo do imperialismo. Ela não é imperialismo. Se eu analisar a situação atual a partir dos elementos que constituíram o imperialismo, eu vou ter dificuldade para fazer essa análise. Por conseguinte, eu terei dificuldade para ajudar na produção de soluções. No caso do Brasil... Tinha uma resposta ainda, devendo uma resposta
professor Renato. Desculpe, Ulisses, depois você. Depois você. Você acha que a globalização só tem os elementos perversos? Eu acho que tem muitos. Agora, você acha que é possível imaginar outros elementos não perversos num sistema planetarizado, por exemplo, de uma sociedade civil mundial? Ou você acha isso que não tem futuro? Eu creio que é possível a sociedade civil mundial, mas uma outra globalização. E aí já que você... Que características, por exemplo, professor? Essa outra globalização que o senhor disse, com que características, por exemplo? Bom, para chegar até lá, que é já o estágio supremo da solução, eu creio que nós teríamos que enfrentar a questão da análise. Né? Por que chegamos à globalização? Quais são os elementos históricos do presente que permitem que a globalização se dê? Então, a gente teria que pegar esses elementos históricos e da história contemporânea nossa e tentar outras formas de combinação. Viáveis ou não viáveis, porque nós estamos obrigados a pensar o que é aparente viável hoje, e seria muito pouco, seria muito pobre. A partir daí, eu creio que a gente estará em condição de pensar também nessa comunidade universal, que por enquanto é um voto quase vazio, e que continua sendo um desejo mais de realização. O senhor tem uma preocupação, acho que mais ou menos sistemática, com essa nossa dificuldade, essa nossa impotência de analisar, de fazer análise. No caso brasileiro, o que explica hoje, em última instância, essa nossa dificuldade de fazer, digamos, um mergulho mais profundo nas coisas e sair com coisas mais ricas na mão? Em última instância, me parece que a universidade hoje, a principal universidade brasileira, a USP, passa por uma crise nesse sentido. Quer dizer, me parece que a gente tem uma impotência enorme em fazer análise. Você faz a crítica, como o senhor disse, num dos seus escritos, mas ela não se faz acompanhada da análise. Eu creio que as universidades, elas abrigam muita gente boa, talvez como a comunidade científica, a intelectualidade brasileira seja algo de absolutamente impermeável, seja difícil a esses jovens tão interessantes aflorar. Eu creio que há uma enorme dificuldade aos jovens, e mesmo aos não jovens. O que você chama de impermeabilidade? Essa impermeabilidade é que a vida intelectual brasileira, aliás, o presidente, na entrevista que lhe deu, ele sugere que desde o tempo que ele era estudante havia grupos fechados. Ele próprio depois cria o seu grupo fechado. E essa é uma característica da intelectualidade brasileira e que é também um elemento de mediocrização que haveria que romper rapidamente se a gente quer rapidamente encontrar as interpretações. Eu estou seguro que nas universidades, inclusive na USP, há uma enorme quantidade de gente pensando bem, mas que não tem onde se exprimir.